Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. O Rio Grande do Sul tem passado por uma série de intempéries climáticas. Primeiro a estiagem, depois as baixas temperaturas, chuva, até mesmo ciclone, e tudo isso vem interferindo nas produções agrícolas do estado. Para entender como é que todas essas questões têm influenciado na fruticultura gaúcha, a gente recebe aqui o Luiz Ângelo Poleto, ele que é engenheiro agrônomo da Emater, lá na região de Erechim, no Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo e vai ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário lá na região. Então seja muito bem-vindo, Luiz, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer meu também de falar especialmente da nossa região aqui, que é uma região que tem um potencial na área de fruticultura muito grande. Aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Rio Grande do Sul, nós plantamos em torno de 134 mil hectares. A área mais expressiva do estado do Rio Grande do Sul é a uva, 41 mil hectares, mas a cultura que vem crescendo de forma assim, progressivamente, e principalmente aqui no nosso Vale do Rio Uruguai, é a citricultura. Nós temos aqui no Vale do Rio Uruguai, que a gente chama a região de Erechim, e a região também de Frederico Westphalen, que hoje margeia alguns lagos oriundos de barragem, mas ainda tem um resquício do Rio Uruguai, né? Com um microclima muito favorável para a produção de frutas, e a gente nota nos últimos anos um crescimento, então, portanto, especialmente na citricultura. Esse ano foi um ano bastante atípico, né? Porque tivemos perdas muito significativas nas lavouras aqui no estado do Rio Grande do Sul. Na nossa região, nós tivemos uma perda de 33,5% da produtividade da soja, 15% na produtividade do milho. E as frutas, apesar da estiagem ocorrida, pelo que aponta, aí nós teremos uma safra não como a gente desejava, né, que era uma safra que a gente desejava igual a 2018, que nós tivemos, principalmente na citricultura, uma produtividade de 30 toneladas por hectare, mas deverá alcançar esse ano, portanto, em torno de 24 toneladas por hectare. Então, Luiz, você já adiantou para a gente aí as principais culturas do estado, aí da região. Vamos começar por partes. Primeiro, a estiagem que você comentou, já começou a falar que pegou ali essas safras de verão, né, a safra de soja, a safra de milho. Então, na parte da fruticultura, pelo menos por enquanto, assim, a estiagem não causa grandes problemas daquela época para as culturas de frutas aí da região. Não, até porque no período aí que ela ocorreu, por exemplo, a uva, o excesso de chuva, ele é maléfico à cultura, né? Então, a uva, se não houve uma produtividade como a gente desejava, a qualidade dela, o sabor, o açúcar foi melhor, então com maior potencial de produção de vinho e também com potencial para fruta in natura. Houve uma comercialização muito boa, né? Principalmente as frutas que são comercializadas aí no verão, como uva, pêssego, caqui. Não houve uma produtividade como a gente esperava, mas a qualidade do fruto foi boa e compensou, né? Em cima do valor que o produtor ganhou. Na questão da citricultura, daí sim, né? Nós tivemos a perda da produtividade, que parecia no momento, até uma época que ia ser bem maior, e agora a gente está vendo, né, que deveremos não alcançar aquela produtividade que nós esperávamos de 30 toneladas por hectare, mas ficará em torno de 24. E nós temos aqui, portanto, né, o nosso Vale do Rio Uruguai, hoje ele é especializado na fruta laranja Valência. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, na questão de laranjas, nós temos em torno de 14.500 hectares plantados. E 7 mil fica plantado aqui no nosso Vale do Rio Uruguai. Desses 7 mil, 85% da nossa fruta é laranja Valência. O resto é laranja de umbigo, algumas frutas mais precoces que já foi colhida, como a salustiana, a iapar, a rubi, né? As laranjas de umbigo, basicamente, nós temos aí o umbigo Monteparnasso, que agora fica madura, também nesse período agora, e a Lanelate. E as precoces seriam a Navelina e Bahia. E temos também
uma área não muito expressiva de bergamotas, que tem aqui na região de Erechim e Frederico, chega a 700 hectares. Basicamente, né, com variedades Caí, né, que cultivam aqui. Temos a Satsumo Kitsu, alguma coisa do cedo, Nadurcot e Montenegrina. E aí, seu Luiz, depois dessa parte de estiagem, ali pegando essas safras de verão, a gente entrou no inverno bastante frio, temperaturas baixas, inclusive geadas em várias partes aí do estado. Como é que as baixas temperaturas influenciam na cultura das frutas gaúchas? Aqui, por ser uma região que a geada, por ser o Vale do Uruguai, a geada até o momento ela foi fraca. Ela ocorreu geada na região de Erechim, mas nessa região que não tem fruticultura. E o que está ocorrendo é uma oscilação grande de temperatura, né? A temperatura às vezes chegando de 0 grau a 26 na mesma semana, né? Então, o que ocasiona essa diferença de temperatura muito diferente de uma semana para outra, né? De certa forma, a fruta nossa, ela está com... O Brix dela está chegando ao normal mais cedo do que outros anos. Ela está amarelando, está ficando madura mais cedo. Eu acredito que na questão da valência, que sempre aqui nós colhemos no mês de agosto, agora no mês de julho praticamente, começamos a colher no mês de agosto, no mês de julho muita da nossa laranja vai estar madura. E já começou a colheita para a indústria. O preço não está favorável aqui na região, a grande reclamação por parte dos produtores é o preço da indústria que não está favorável, né? Mas ainda é uma atividade rentável, né? Porque se nós olharmos o preço da nossa fruta para suco, né? A qualidade da nossa fruta ela não perde nada para São Paulo. Eu até acho que é uma fruta... o Brix é maior que São Paulo, é uma fruta mais que a gente sabe que alguns até misturam para dar uma cor melhor. A cor nossa é mais acentuada da nossa fruta, né? Nós não perdemos nada em qualidade para a fruta de São Paulo. E o nosso preço é bem diferente de São Paulo. Hoje nós acreditamos aí, o produtor hoje está ganhando em torno de 26 a 30 centavos por quilo para ir para a indústria, para a fruta ser colocada no comércio. Pois o comerciante tem o trabalho de ainda do frete, né, de levar, que a nossa distância é em torno de 300 a 400 quilômetros das indústrias lá na região de Porto Alegre, mais precisamente aí na região de Bento Gonçalves. Então, não é bom o preço, né, mas mesmo assim os produtores têm optado por essa cultura, têm aumentado bastante a área de plantio aqui na nossa região. E aí, seu Luiz, agora, por fim, um ciclone passando aí na região, ventos fortes, chuva de granizo. Que tipo de impactos esse evento climático teve aí na região para a cultura das frutas? Olha, não teve assim tanto impacto, né? Negativo, o que a gente está vendo nós temos muito aqui morango, né? E estufas. Praticamente foram dizimados as construções de morango e estufa, né, que nós temos aqui na nossa região. Nas culturas como uva, pêssego, caqui, figo, que são culturas que nesse momento passam pela uma dormência, né? Do período, logo vão entrar no período vegetativo, não tivemos perda praticamente nenhuma, né, nessas áreas, né? Na questão de fruticultura, as grandes de citros também a gente não soube assim de muitas perdas. Porque houve ventanias, né? Atingiu alguns municípios onde que tem bastante fruta plantada, como a região de Aratiba, Itatiba, Derval Grande, mas não causou danos. Os danos foram muito intensos aqui nas construções rurais, principalmente, e também nos reflorestamentos, nas áreas de reflorestamento que os produtores tinham, visando o manejo para a venda como tora, né? Essas áreas foram muito dizimadas aqui na nossa região, muita área. E estamos na situação ainda, né, de hoje, nesse momento está chovendo aqui, né, de acontecer talvez um dano que a gente espera que não seja tão alto como está se prevendo no dia de hoje.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da fruticultura aí no Rio Grande do Sul, em especial na região de Erechim. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Não, eu quero salientar essa importância do microclima que nós temos aqui. Nós começamos a plantar aqui na nossa região alguma coisa de abacate, de romã, áreas pequenas, estamos fazendo experiência. E aqui o nosso trabalho, basicamente, de crescimento da fruticultura, primeiro pelo interesse dos agricultores, mas também porque na Emater, que é a Emater que, de certa forma, incentiva. Nós temos técnicos que gostam de trabalhar na fruticultura, que se especializam na fruticultura, e aliado a isso, temos algumas prefeituras que têm procurado incentivar com programas municipais a fruticultura aqui na nossa região. Eu acredito muito na região se tornar um grande potencial frutícola, não posso dizer no país, porque no estado já é, né? Mas de interesse de alguns empresários de investir aqui na nossa região. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Esse, o Luiz Ângelo Poleto, ele que é engenheiro agrônomo da Emater, lá na região de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama dos impactos das intempéries climáticas na cultura de frutas, na fruticultura gaúcha, em especial lá da região de Erechim. O Luiz destacando que a estiagem que afetou bastante a produção de soja e de milho lá na região, nas safras de verão, elas até impactaram um pouco na queda de produtividade, por exemplo, da cultura da uva, mas, por outro lado, ela aumentou a qualidade dos frutos, o índice de açúcar nos frutos da uva, o que acabou compensando essa queda na produtividade. Já na cultura da laranja, uma cultura bastante importante lá na região de Erechim, a produtividade que era esperada na casa das 30 toneladas por hectare, assim como o ano de 2018, essa produtividade deve ficar na casa dos 24 toneladas, aí caindo um pouquinho em função da estiagem. Depois disso, o Luiz destacando a ação do frio e das baixas temperaturas, mas em função da variação muito grande de temperaturas, ele destacando numa mesma semana temperaturas entre 0 e 24 graus, o que impacta no amadurecimento da laranja. O Luiz destacando que costumeiramente a colheita lá da região acontece no mês de agosto. Esse ano, já nesse mês de julho, trabalhos de colheita acontecendo, então antecipou esse ciclo da fruta por lá. Por fim, a ação do ciclone bomba, que passou lá na região nos últimos dias, muito vento, chuvas de granizos, o Luiz destacando um impacto maior nas construções rurais e também nas áreas de reflorestamento, ele destacando as estufas de morango lá da região que foram afetadas, foram destruídas, mas nas culturas de frutas em si, poucos danos, pelo menos essa é a análise do Luiz, engenheiro agrônomo lá da Emater, na região de Erechim, no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.